Muito bem, é aqui que o curso realmente começa. Você já deve ter entendido os fundamentos do Value Investing. Deve ter percebido também que é importante ter uma estratégia de busca adequada. Saber onde procurar. Ou seja, escolher um lugar que te coloque do lado certo do trade, onde você vai estar melhor informado do que quem está do outro lado. Ou, pelo menos, tomar decisões mais sensatas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, você precisa de uma abordagem para avaliação de empresas e entendimento da indústria. Ou seja, você precisa desenvolver julgamento, tanto para interpretar os dados contábeis, quanto para entender o contexto onde aquela empresa está inserida. Como o setor funciona? Qual o modelo econômico do setor? Tudo isso ajuda a interpretar melhor os números e chegar a avaliações mais precisas, melhores do que a média dos seus concorrentes. Porque esse mercado, por natureza, é um jogo de soma zero. Além disso, você precisa ser bom e sistemático ao analisar as informações complementares. Os sócios da empresa estão comprando ou vendendo ações. Você já cometeu esse erro antes? Esse é um setor onde alguém com o seu perfil deveria estar competindo. E por fim, você precisa ter uma ideia clara de como vai gerenciar risco. As pessoas que você vai ouvir ao longo das próximas 16 aulas são, com base nos resultados que apresentaram, excelentes em fazer todas essas coisas, de forma explícita ou implícita. E eu não tenho nenhum mérito nisso, apesar de alguns deles terem passado por versões anteriores dessa mesma aula. O mérito é deles, de terem conseguido transformar esse modelo básico em um jeito próprio de investir. Ninguém, eu acho, nos últimos... Quantos anos você está com o fundo mesmo? Nos últimos 8, 9 anos. Ninguém teve tanto sucesso em aplicar isso quanto o nosso convidado de hoje, Li Lu. Ele se formou aqui na Colômbia e foi direto para a gestão de um hedge fund. Primeiro, trabalhou com Julian Robertson e teve um sucesso extraordinário. Depois, seguiu carreira própria, gerindo o dinheiro dele e dos seus antigos professores. E conseguiu, eu admito, um sucesso ainda maior. Mas o mais importante é observar como ele junta todos esses elementos no estilo único dele. E antes de chamá-lo, deixa eu dizer mais uma coisa. Os palestrantes que vocês vão ver têm visões muito diferentes sobre risco e níveis de otimismo que são muito pessoais, ligados ao jeito de cada um investir. No caso do Li Lu, o histórico dele inclui liderar os protestos da Praça da Paz Celestial e sobreviver. Então, sim, ele é muito otimista. E depois de conviver com esse tipo de risco, tocar um hedge fund parece até tranquilo. Vale a pena lembrar disso enquanto ele fala sobre o que é viver nesse mundo. Como um investidor profissional que precisa superar o desempenho do resto do planeta. Com vocês, Li Lu. Bom, o que o Bruce falou de mim deve ser verdade, porque até minha esposa apareceu hoje para me ouvir falar. E eu posso garantir, isso nunca acontece lá em casa. Sinceramente, é uma sensação ótima estar de volta a essa aula. Essa aula, de muitas maneiras, foi o que construiu a minha carreira. Faz uns 15 anos, na época eu nem era aluno da escola de negócios ainda. Por acaso, eu fui parar numa palestra, que fazia parte dessa disciplina aqui, e o palestrante tinha um nome engraçado, que me lembrava algum tipo de buffet de almoço. Enfim, no meio da palestra, ouvindo o Warren, parece que acendeu uma lâmpada na minha cabeça. E eu pensei, talvez eu consiga fazer alguma coisa nesse mercado. Naquela época, eu estava em uma situação bem complicada. Tinha acabado de escapar da China. Não conhecia ninguém aqui. Não tinha nenhum contato. E
nenhum dinheiro. Na verdade, eu estava cheio de dívidas e morrendo de medo de como iria conseguir sobreviver nesse país. E para piorar, eu nem tinha sido criado em uma cultura capitalista. Mas, ouvindo o que ele dizia sobre investimentos, era tudo tão diferente da minha ideia de mercado de ações. E quanto mais eu pensava naquilo, mais eu achava: talvez isso seja algo que eu possa fazer. Agora, eu imagino que a maioria de vocês que escolheu essa disciplina, que pelo que sei, é bem difícil de entrar, pelo menos era quando eu estudava, já tem de certa forma um viés ou uma inclinação para o value investing. Quantos aqui se consideram investidores de valor, ou pelo menos têm uma certa predisposição para isso? Quantos têm certeza de que vão trabalhar com gestão de ativos? Interessante. Mais ou menos o mesmo número de pessoas. Agora me digam, alguém consegue explicar o que define um investidor de valor em relação aos outros? Uma ou duas coisas principais. Alguém? Eu acho que o seu desempenho, no final das contas, depende do desempenho real da empresa. Não de múltiplos se expandindo, nem de negociar quando ninguém está olhando, ou de seguir o sentimento do mercado. Por isso, acho que é essencial ter uma visão de longo prazo. Ou seja, você se vê, de certa forma, como o dono de um negócio, né? E por isso a sua sorte sobe e desce junto com o desempenho desse negócio, com o jeito que ele vai evoluindo ao longo do tempo. Mas alguém quer complementar isso? Sim, você exige uma margem de segurança ao investir, né? Mais alguém? Você não está comprando pensando de trimestre em trimestre. Você tem uma visão mais de longo prazo. Certo, certo. Bom, isso resume bem. Existem basicamente 3 atitudes que vêm dos ensinamentos do Ben Graham. Primeiro, você se enxerga não como alguém que fica apenas comprando e vendendo papéis, mas como um verdadeiro dono do negócio. Segundo, você exige uma margem de segurança enorme ao fazer um investimento. E terceiro, você meio que acredita que pensa de forma diferente da maioria. E é aí que entra a analogia com o senhor mercado. Esses 3 pontos, na verdade, vêm de uma única percepção. A de que você é dono de um negócio e não apenas de um pedaço de papel. Você tem uma pequena parte, não tem controle sobre a empresa e por isso mesmo precisa se proteger com uma margem de segurança bem grande. Porque o valor que você enxerga pode não estar lá de verdade. E como você pensa como dono do negócio, você também não fica comprando e vendendo ações o tempo todo. Isso te torna, de certa forma, diferente de praticamente todo mundo que participa do mercado. Mas aí vem a pergunta: se você realmente se sente dono de um negócio, por que estar na bolsa de valores? A bolsa não foi criada para esse tipo de gente, certo? Ela foi feita justamente para permitir que qualquer pessoa entre e saia o tempo todo. Alguém tem uma opinião sobre isso? Qual ativo vocês acham que, de fato, é gerido por investidores que seguem essa linha de pensamento? Alguém arrisca um palpite? Não tem um estudo definitivo sobre isso, mas existem algumas tentativas. Uma delas, inclusive, feita por um professor aqui ao lado, na Faculdade de Direito, o Lowenstein. Estimou que menos de 5% de todos os ativos são realmente geridos por investidores com esse perfil. E isso é totalmente coerente com o que acabamos de discutir. Ou seja, você está longe de fazer parte da maioria. Na verdade, você faz parte de uma minoria bem pequena. E o mercado de ações não foi feito para você. Ele foi feito para os outros 95%. E é aí que está a sua oportunidade. E também o seu desafio. Entender isso antes de entrar nesse ramo é algo extremamente importante.
Foi exatamente isso que eu aprendi da primeira vez que vim aqui e ouvi o Buffett falar. Essa foi uma das coisas que mais marcaram minha memória. E me ajudaram a me posicionar, porque a partir dali, eu soube exatamente que tipo de pessoa eu era. Acho que esse é o maior desafio de vocês, especialmente para quem realmente quer entrar na área de gestão. Aliás, hoje eu estou falando mais para esse grupo. Desculpem os que não têm esse interesse. Mas para vocês, o maior desafio vai ser entender se vocês fazem parte daqueles 5%, ou se estão entre os 95%. E talvez por causa do treinamento, ou por já pensarem de forma mais lógica ou teórica, vocês acreditem que estão nesse grupo menor. Mas acreditem, vocês vão se surpreender com o quanto isso pode mudar ao longo do tempo. Minha própria carreira tomou alguns rumos inesperados. Por muito tempo, eu sempre toquei meu próprio fundo. E uma das fases que o Bruce mencionou, quando trabalhei com o Julian, foi justamente quando ele me chamou para dividir o escritório com ele. Ele convidava vários gestores, nos quais ele investia para trocar ideias. E foi aí que eu passei a entender muito melhor como funcionava o pensamento da maioria dos outros 95%. E olha, é tentador seguir o caminho deles. Mas por que será que 95% das pessoas não seguem esse caminho que vocês estão tentando trilhar aqui hoje, mesmo com todo o sucesso espetacular do Warren Buffett e do Charlie Munger? Por que será? Alguém tem uma ideia? Sim, é muito difícil emocionalmente. Mas se você parar para pensar, é muito convincente. Os investidores de valor, ao longo do tempo, conseguem retornos muito, muito melhores. Você olha para isso e pensa, é aí que está o dinheiro. Mesmo sendo emocionalmente difícil, você acha que eles não mudariam de estratégia? Tem mais algum motivo? Certo, certo. A gente está bem perto do ponto principal. Acho que a verdadeira resposta é aí que está o dinheiro. E por que o dinheiro está aí? Porque o mercado foi feito justamente para esse tipo de gente. Pessoas que compram e vendem o tempo todo. E por isso só prestam atenção no curto prazo. Se você aceita jogar esse jogo, é lá que os ativos vão te encontrar. E por isso, mesmo com toda essa diferença de desempenho entre os 5%, que conseguem retornos espetaculares e consistentes por anos, a maior parte do dinheiro, talvez 95% dele, continua indo para outro lugar. E se é ali que está o dinheiro, é natural que a maioria acabe seguindo por esse caminho. Então, o primeiro ponto que quero deixar com vocês é: entendam quem vocês são. Porque ao longo da carreira, vocês vão ser testados o tempo todo. E vão ter que encarar essa pergunta de frente. Eu sou mesmo um investidor de valor ou não sou? E se por qualquer razão a sua personalidade for alinhada com o que é ser um investidor de valor, isso provavelmente significa que você passou por algum tipo de mutação genética ao longo do processo evolutivo. Quer dizer, você se sente confortável em estar na minoria. E isso não é algo natural para o ser humano. Ao longo da história, a gente sobreviveu justamente porque andava em grupo. Especialmente diante de animais gigantes, né? Era o grupo que protegia. Então é como se, de tempos em tempos, surgisse uma mutação que faz uma pequena parte das pessoas sobreviver com um tipo diferente de gene. E esse tipo é o que se sente à vontade ficando sozinho, seguindo um caminho próprio. E por isso você naturalmente vai adotar a postura de eu tô certo, não porque todo mundo concorda comigo, mas porque eu tenho bons motivos e boas evidências. Isso é o que a gente chama de bom senso. Mas como já disseram por aí, bom senso é a coisa menos comum que existe.
E além disso, provavelmente você vai passar a maior parte do seu tempo não como um investidor profissional, mas como um pesquisador. Quase como um acadêmico. Na prática, vai parecer mais um jornalista, com uma curiosidade sem fim, querendo entender como tudo funciona, porque no fundo, quanto mais você entende o mundo, melhor você investe. Because investing really, the more you know, the better off you are as an investor. Você vai se interessar por qualquer coisa: negócios, política, ciência, tecnologia, comportamento humano, história, poesia, literatura. Tudo isso tem impacto nos negócios, de alguma forma. Technology, humanity, history, poetry, literature, everything really affected your business, basically. So you almost have to Então é isso. Não é para assustar vocês, mas sim para dizer que esse tipo de curiosidade vai te ajudar. Vai te ajudar muito. E de vez em quando vai surgir uma sacada, uma visão que veio de todo esse estudo e que te dá uma chance única. Uma chance que muita gente não consegue aproveitar. Às vezes por limitação emocional ou porque simplesmente não conseguem enxergar. Either psychologically, somebody said, or because of the limitation of the thinking, or because of the institutional imperative of the... Ou porque estão presos às regras e pressões das instituições onde trabalham. Aí você passa pelo seu checklist. Esse negócio está barato? É uma boa empresa? A gestão é confiável? Dá para confiar porque eles são bons? Ou porque há mecanismos de controle por fora? O que mais está faltando? Por que essa oportunidade apareceu agora? External checks are sufficient? E quando você se sente seguro, ainda precisa superar a última barreira, a psicológica. Você tem que agir, tem que investir. Agora deixa eu dar alguns exemplos. Hoje em dia, infelizmente, eu não posso mais falar sobre o que eu tenho em carteira. Então vou usar exemplos do passado. Coisas que já comprei. Eu comecei nesse negócio no fim de 97. E desde então, passei por algumas situações bem traumáticas. A crise financeira da Ásia, a bolha da tecnologia, entre outras. Mas nesses momentos é quando surgem as oportunidades mais interessantes. Vamos voltar para 98. Era outono de 1998. E eu vou te contar como eu fazia minhas buscas. Era tudo muito simples. Como eu me interesso por vários tipos de negócio, eu geralmente só pegava as listas que tinham várias empresas. Eu fiquei viciado na Value Line, que é uma publicação de pesquisa financeira, quando era estudante aqui. Toda vez que saía uma nova edição, eu lia do começo ao fim. Aquilo era uma das melhores formas de aprender tudo sobre várias empresas, tipo uma enciclopédia mesmo. Folhear página por página me ajudou demais, e a primeira coisa que eu olhava era a lista de novas mínimas, ações com o menor preço sobre valor patrimonial, menor PL, menor isso, menor aquilo. Esse tipo de coisa me atrai muito mais do que a lista de novas máximas. Infelizmente, não tenho mais minhas cópias. Me desfiz delas. Então pedi um reprint, mas os números não batem. Na época, acho que o preço estava mais perto dos $28. Talvez em setembro ou agosto. Esse aqui mostra 46, então tá errado. Mas vamos considerar que era algo entre 28 e 30. Agora, olhando para esse papel, qual é a primeira coisa que chama a sua atenção? Alguém me dá uma leitura rápida? Dá para ver que tem muita oscilação e volatilidade. As máximas e mínimas mudam todo ano. Certo, certo. Mais alguma coisa? Parece que a ação despencou. Agora, se você é um investidor de verdade, você não liga muito para onde a ação foi negociada antes. De fato, o que importa para mim, e eu te digo o que eu olho, é que primeiro eu analiso o valuation. E se o valuation não fizer sentido, eu nem quero perder tempo indo além. Então, o que a gente sabe sobre esse valuation? Depende do valor patrimonial.
Ótimo ponto. E qual é a composição do valor patrimonial? Porque sempre que você vê uma ação sendo negociada abaixo do valor patrimonial, você precisa perguntar: o que tem nesse patrimônio? O que está dentro do balanço? Certo, é simples. Dá para considerar o preço da ação em 28, e com cerca de 11 milhões e meio de ações, isso dá algo em torno de 300 e poucos milhões. Pode arredondar. Não precisa ser exato. O capital de giro estava quase nos 300 milhões. E claro, era o final do terceiro trimestre. No varejo, o que acontece nesse período? É aí que seu conhecimento enciclopédico rápido ajuda. Toda empresa de varejo faz um grande estoque para o último trimestre. Então você olha os anos anteriores para entender o que é normal, já que elas vão receber bastante dinheiro no fim do ano. Então beleza, 300 milhões, praticamente todo o valor patrimonial, cerca de 275 milhões, estão no capital de giro. O resto se anula. E se você olhar os 2 anos anteriores, vai ver que eles costumam gerar uns 100 milhões em caixa no fim do trimestre. Então você tem uns 200 milhões em ativos líquidos, mais 100 milhões em ativos fixos. Se estudar um pouco mais, vai ver que esse valor está basicamente todo em imóveis, em propriedades. Então são 300 milhões. E a empresa está sendo negociada por mais ou menos isso. Ou seja, 200 milhões em ativos líquidos e 100 milhões em imóveis. E o que sabemos sobre o lucro? Os fluxos de caixa. E o que você realmente precisa prestar mais atenção é basicamente no lucro antes de juros e impostos. Ou seja, o resultado operacional sem alavancagem. E você quer comparar isso com o capital não alavancado necessário no negócio, para ter uma noção de que tipo de empresa está lidando, quanto ela está gerando. Me dá uma ideia rápida. Quanto é isso? Bom, se você tem experiência, não deveria levar mais de 1 segundo para descobrir. Você tem uma margem operacional de aproximadamente 13% sobre uns 800... O quê? 850 milhões. Então dá algo em torno de 100 a 110 milhões. E qual é o capital alocado no negócio? Quanto capital foi colocado de fato, mais ou menos? Você teria algo como 200 milhões em ativos líquidos e uns 100 milhões em imóveis. E desses 200 milhões líquidos, provavelmente uns 100 milhões são em dinheiro. Então você teria mais ou menos uns 200 milhões em capital alocado, que estão gerando por volta de 110 milhões de retorno. Então o retorno sobre o capital alocado é algo em torno de 50% naquele momento. Então não é um negócio ruim. Você não deveria... Quer dizer, você começa olhando por 5 segundos e pensa: não importa todo o resto, ele estava sendo negociado mais ou menos em cima do valor patrimonial. E o valor patrimonial está bem limpo. Basicamente consiste de ativos líquidos tangíveis, capital de giro e, 100 milhões em imóveis. E o capital alocado é basicamente 2/3 disso. E com esses 200 milhões, você está retornando algo como 100 milhões. Então não deveria ser um negócio ruim para começar. O próximo passo é verificar por que tudo isso desmoronou naquele momento. O que está faltando? Porque sempre que você vê uma situação assim, você pensa: poxa, esse não é um negócio ruim. Se eu fosse dono do negócio inteiro... Lembra, você sempre deve pensar como um dono. Se eu pudesse comprar esse negócio inteiro por esse preço, eu provavelmente gostaria de ser o dono dele. E na verdade, nem é uma marca ruim, certo? A maioria das pessoas reconhece a marca Timberland, certo? Então, qual era o motivo na época? Acontece que era o auge da crise financeira asiática e todos os concorrentes, especialmente a Nike e a Reebok, estavam vendo as vendas despencarem, especialmente na Ásia. Então, todo o setor, todos os fabricantes de roupas, os varejistas de calçados e as marcas internacionais com exposição à Ásia, todos começaram a desmoronar.
Mas o que mais estava acontecendo? Você tenta entender o que as outras pessoas estão pensando sobre isso. Talvez você não vá seguir o conselho delas, mas quer saber o que elas estão observando. Então você confere se existe algum relatório de analista. E o que descobrimos é que não tem nenhum. Ninguém está cobrindo essa empresa. Bom, se é uma empresa que está fazendo cerca de $1 bilhão em receita, uma marca reconhecida, uma empresa razoável, por que ninguém está cobrindo? Algum motivo que vocês conseguem imaginar? Eles não têm dívida no balanço, não recorrem ao mercado de capitais, então não precisam. Não tem analista cobrindo a empresa porque não tem nada para vender. Isso é bom ou ruim para você? É ótimo para você. E aí você volta, digamos, 10, 15 anos atrás. E o bom dessas publicações, como o Value Line, é isso. Dá para voltar todo esse tempo e ver se a empresa já precisou mesmo de dinheiro externo. E o que você descobre, analisando o negócio ao longo desses anos? Que ele vem crescendo, que a lucratividade melhorou muito nos últimos anos, mas que sempre foi uma empresa lucrativa. Então, a necessidade deles pelo mercado financeiro é bem limitada. Algum outro motivo? Qual é a estrutura acionária da empresa? O que você quer dizer com empresa familiar? Eles têm basicamente 100% dos votos. Então, imediatamente, isso já afasta um monte de gente. E aí você vai ver como os investidores têm reagido a eles no passado. Você pode fazer uma busca rápida de dados. E é por isso que eu digo que um investidor tem que ser, de fato, um jornalista investigativo. Porque temos um jornalista aqui. Tenho certeza de que, se eu pedisse para esse jornalista analisar essa questão, a primeira coisa que ele faria seria passar por todas essas perguntas que eu acabei de citar. E, com facilidade, encontraria todas as respostas. E bem rápido. Então você precisa ter uma mente ativa, curiosa. Não pode se contentar com respostas vazias. Caso contrário, você não consegue sobreviver nesse ramo. Aí você continuará a pesquisa e descobre que existem vários processos judiciais de acionistas. Agora você tem um dono que possui 40% das ações, praticamente 100% dos votos. A maioria dos acionistas não tem direito a voto. Nenhum analista cobre a empresa. E ainda tem um monte de processo movido por acionistas. Então, imediatamente, se você não entende nada do negócio, se você é parte dos 95% dos outros investidores, qual conclusão você tiraria? Qual seria a sua conclusão? Se você fosse, digamos, um gestor típico de fundo mútuo, ou um fundo hedge com foco em negociação, como você avaliaria essa situação agora que descobriu tudo isso? Pode falar. Eu acho que não tem informação boa o suficiente para a gente realmente considerar essa ação. Vocês não estão sendo céticos o suficiente. Você não ficaria realmente preocupado com a possibilidade de a gestão estar tirando dinheiro da empresa? Talvez manipulando os números, já que eles controlam tudo. Praticamente não há restrições para o que eles podem fazer. E o fato de haver um monte de processo mostra que alguém reclamou de alguma coisa, certo? Então, o que você faz depois disso? Qual é o próximo passo? Confere os registros dos processos judiciais. Com certeza. Você baixa absolutamente todos os documentos dos processos, cada um deles, e lê tudo, página por página. É por isso que eu disse que, se você não tem uma mente curiosa, se você só quer fazer isso para ganhar dinheiro, a verdade é que dificilmente vai fazer esse tipo de trabalho. Você precisa mesmo pensar assim: cara, eu tô muito curioso. O que está acontecendo aqui? Isso não bate. E aí você vai atrás de tudo. Então você lê tudo. Foi o que eu fiz. A primeira parte leva só alguns minutos. Você bate o olho e pensa: isso é insano. Todas aquelas perguntas que você fez te levam até esse ponto. E aí, com tudo que eu consegui encontrar, no fim das contas, tudo se resume a uma coisa só. Na verdade, é uma reclamação repetida em várias ações diferentes.
Alguém disse que a empresa costumava dar projeções e depois não entregou o que prometeu. Aí os investidores ficaram irritados. E o dono da empresa também ficou irritado. Dá até para sentir a personalidade dele quando você lê a defesa. Ele fala algo como: quer saber? Eu não vou mais fazer isso. Não vou mais conversar com o mercado. Não vou dar projeção nenhuma. E não preciso do dinheiro de ninguém. O negócio vai bem. Pronto. Isso já tira um baita peso das costas. E aí, qual é o próximo passo? Se eles realmente tocam um negócio desse jeito, a próxima pergunta é: tá, talvez eles não sejam trapaceiros, mas será que são bons gestores? Como a gente descobre se são pessoas competentes? Como saber isso? O que você faz agora? Você olha as margens de lucro da empresa e você não tem certeza sobre os números, mas dá para ver que eles estão lucrando. E se tiverem passado por auditoria, Mas alguma coisa que você possa fazer? Como é que você descobre a personalidade dele? Tentar, ligar para os vizinhos dele, ver o que eles dizem. Na lista telefônica já vai te dar os nomes e os telefones deles. E fala que está interessado, que, na verdade, um dos pontos que o mercado levanta é se a gestão da empresa é realmente honesta. E eu gostaria de saber a opinião dele sobre isso. E se ele simplesmente disser, não enche? Você vai desligar na hora? A maioria das pessoas vai dizer, não enche. Tô ocupado. Mas valeu a tentativa. Naquela época, nem existia Google. Não dava para procurar isso online. Mas é uma boa ideia. Agora, o ponto é, você realmente precisa ir fundo. De novo, a gente tem jornalistas aqui hoje, mas eu sempre vi esse trabalho como o de um repórter investigativo. A maioria das pessoas que construiu um negócio também tem uma personalidade forte, tem uma história de vida que dá para investigar, deixaram um rastro. Dá para ver o tipo de pessoa que são, o que já fizeram, como lidaram com diferentes situações. Não é tão difícil assim. A maioria dos gestores profissionais nem consideraria isso como parte do trabalho. Mas estou dizendo, você faz parte dos 5%. Ou pelo menos está tentando estar entre eles. Se for esse o caso, é isso que você tem que fazer. Você vai até a comunidade onde ele mora. Vai na igreja, na sinagoga, você visita as pessoas, se apresenta para os amigos, para a família, para os vizinhos. Não fica só ligando. Vai até lá. Fica algumas semanas se for preciso. Vale a pena. Vale muito a pena. Você passa o máximo de tempo possível tentando descobrir quem é ele. O que ele já fez pela comunidade. O que os vizinhos e os amigos dizem sobre ele. Isso te revela mais sobre a personalidade da pessoa do que qualquer número. E você também quer entender a dinâmica familiar. Esse cara aqui, por exemplo, ele só terminou o ensino médio. Nunca fez faculdade. Um sujeito simples, mas decente, generoso, faz doações, frequenta a sinagoga, mas não é super devoto. Agora, a parte mais interessante. Ele tem um filho. Um filho que também estudou em escola de negócios, da minha idade na época, 30 e poucos anos, e já atuava como chefe de operações da empresa. Então eu fiz tudo aquilo que estou recomendando para vocês. E fui além. Descobri todos os conselhos que o pai e o filho participavam. Um deles era liderado por um amigo meu. Então o que eu fiz? Me convidei para entrar no conselho. Entrei para o conselho junto com o filho. E a gente virou grandes amigos. Foi aí que eu realmente entendi o que se passava naquela família. E, olha, é uma das famílias mais admiráveis que já conheci. Gente de altíssima integridade, maravilhosos. E, além disso, brilhantes nos negócios. E mesmo depois de tudo isso, a ação ainda estava sendo negociada na casa dos $30. Então você meio que se pergunta, será que deixei passar alguma coisa? E a resposta é, provavelmente não. Os outros 95% simplesmente não sabem.
ou as regras da indústria em que trabalham não permitem que façam nada a respeito. E aí, o que você faz nesse ponto? Buy. How much you want to buy? Let's suppose we have $100. Comprar. Quanto você quer comprar? Vamos supor que a gente tenha $100. E aí? How much is that? 200? Okay. 200? Beleza. Bom, eu gosto de falar com essa turma aqui porque vocês ainda não estão contaminados. Se você entrar para trabalhar num fundo, a primeira coisa que vão te dizer é: olha, não faz nada que passe de 25 basis points. Eles falam em basis points para todo número parecer grande. Uau, vamos fazer 50 basis points. E parece que é algo enorme. É assim que o jogo funciona. Então mantenham a inocência de vocês. Porque agora, o que vocês estão pensando é só o meu bom senso. Pensa no quanto de esforço você colocou para entender esse caso direito. Pensa no quão bom ele é. Você praticamente não tem risco de perda. A ação está sendo negociada a, 5 vezes o lucro. E o que eu fiz em seguida foi visitar várias lojas para entender por que, nos últimos anos, a margem tinha melhorado tanto. Descobri que rolava uma moda, principalmente nos bairros mais humildes das grandes cidades. A garotada toda queria os tênis Timberland. E as calças também. E, cara, os gerentes das lojas falavam que mal conseguiam manter os estoques. E aí você vai ver quanto do faturamento internacional vinha da Ásia. Só de calçados. Menos de 10%. O lucro disso? Menos de 10% dos 27%. Você faz as contas, digamos que tudo isso desapareça. Você perde dinheiro? Vai impactar o lucro em menos de 5%. Então, eu coloquei um caminhão de dinheiro na Timberland. Alguém aí sabe o que aconteceu nos 2 anos seguintes? Quer dizer, vocês têm internet. Podem conferir na hora. Eles não deixam a gente checar enquanto estamos na aula. Sério, vocês deviam fazer isso. Pra que ficar ouvindo toda essa baboseira? Vai lá e faz o que tem que fazer. Como eu disse, você não tá certo só porque alguém falou ou concordou com você. Você tá certo porque você precisa ir lá e verificar. Você precisa checar tudo isso. Essas respostas tinham que chegar até você em, no máximo, 5 minutos. Senão você simplesmente não é um bom analista. E se não for um bom analista, nunca vai ser um bom investidor. Então, no mínimo, você precisa se treinar tecnicamente para ser muito, muito bom nisso. Bom, nos 2 anos seguintes, essa bendita ação subiu 7 vezes. E a verdade é que durante todo esse tempo, ela foi impulsionada pelos lucros. Ou seja, mesmo com tudo isso, você ainda não tinha risco de verdade. Não é como ficar surfando alguma empresa de tecnologia depois que ela já dobrou ou triplicou. Aí sim você estaria exposto a uma porrada de risco. Mas aqui, nunca passou de 15 vezes o lucro. Nunca. Mas se você comprar 5 vezes e ela vai para 15, e os lucros estavam crescendo, naquela época, a 30% ao ano, bom, isso soma mesmo. Aí o filho dele assumiu como CEO, e ele tinha uma visão totalmente diferente de como tocar a empresa. Era super articulado. Um dos caras mais articulados que eu já conheci, e ainda é. Então ele não se importava em falar com analistas. Não dava guidance de lucro, mas fazia reuniões com analistas. E sabe quantas pessoas apareceram na primeira reunião? Ele, eu e mais um analista. 3 pessoas. 3. E na última reunião de analistas, ali no final dos anos 2000, a sala estava completamente lotada. Devia ter umas 50, 60 pessoas. E os grandes bancos de Wall Street já estavam até começando a cobrir a empresa. Aí eu soube, é hora de vender. Então vendi tudo. Mas enfim, voltando no tempo, isso tudo aconteceu mais ou menos 1 ano e meio atrás. Você se preocupou com o que aconteceu entre 1994 e 1996? Esse foi o período dos processos judiciais contra a empresa. O que aconteceu? Bom, eles realmente cometeram um erro naquele momento, porque o produto não estava certo.
Eles tinham construído o negócio em cima da reputação de impermeabilidade. Foram os primeiros a lançar esse conceito de calçado impermeável. E aí acabaram mandando sinais confusos para o mercado, oferecendo tanto modelos impermeáveis quanto não impermeáveis. E, em termos de marketing, isso foi um erro. Um erro mesmo. Isso confundiu o público e comprometeu a credibilidade da marca. E eles sentiram isso. Mas mesmo nesse ano, a receita praticamente continuou subindo. Foi um ano com uma manchinha no histórico. No geral, eles sempre executaram o negócio com bastante competência. Quando você tem um relacionamento próximo com o filho do dono da empresa, isso não levanta um problema de uso de informação privilegiada? Algo nesse sentido? Exato. É por isso que eu realmente não comprei mais nada depois. E nem precisava. Eu já tinha comprado tudo a 28. Quando o preço sobe, você só precisa sentar e segurar. Não precisa fazer mais nada. Essa é a vantagem de comprar um bom negócio de verdade. O negócio se cuida sozinho. Como o Chase falou, você sobe e desce junto com a força da empresa. Quanto tempo você levou pesquisando antes de comprar? Na verdade, não levou mais que algumas semanas. Surpreendentemente, tudo isso não demora tanto assim. Mas quando a coisa acontece, você tem que mergulhar de cabeça, dia e noite. É por isso que eu fico feliz que minha esposa está aqui hoje. Assim, ela sabe onde eu estava todas aquelas noites. Oportunidades assim não aparecem com frequência. Então, quando aparecem, você precisa agarrar. Tem que fazer tudo, do começo ao fim. Mais rápido. E é por isso que você precisa estar sempre se preparando. Não tem problema não fazer nada enquanto isso. Pode deixar o dinheiro parado, tá tudo bem. Mas quando surgir uma chance de verdade, você tem que ir com tudo. E foi isso que eu fiz. Quando você termina todo o trabalho, não leva tanto tempo assim, mas exige intensidade num curto período. Você costuma encontrar oportunidades usando filtros nas listas ou prefere outro método? Bom, eu gosto de ler isso principalmente porque é uma boa atividade por si só. Nem preciso encontrar nada. Eu aprendo. E tenho curiosidade sobre todos os tipos de negócio. Por isso, quando aparece uma oportunidade, em poucos segundos, você sente. Você percebe. E como é que se desenvolve esse faro? Só tem um jeito: lendo. Página por página. E essas listas, como o Value Line, são especialmente boas para isso, porque ele junta todo tipo de dado, de vários anos, não só de um. Então é uma das formas mais fáceis de você aprender sobre um monte de negócios diferentes. Qual porcentagem do seu fundo você investiu nisso? Eu preferia manter isso em sigilo, mas foi uma baita grana. Shitload.